Agora, o problema é que muitas vezes o político cristão está indo lá para ficar fazendo o quê? Porque mandando emenda para a igreja, verba para a igreja, eu sei que é para a igreja. Não, para com isso. A igreja não precisa disso, não. A igreja não precisa disso. A igreja, a função da igreja é outra. Então, a sociedade que vai se beneficiar. Quando o justo governa, aí é benefício para todos. Então a gente tem que entender a política como uma vocação. Max Weber fala que a política é uma vocação. Se a política é uma vocação, eu vou fazer isso para glorificar a Deus. E aí a gente para de ficar fazendo conchavinho político, sabe? E a coisa deixa de ser um acordo, um conchavo, um contrato, para se tornar uma vocação, uma forma de glorificar a Deus com aquilo que eu estou fazendo. Então aí é diferenciado. É um diferencial, aí é diferente. Porque aí a gente não precisa, sabe? E tem um ponto importante. Se o político governa pelo bem da sociedade, ele vai receber voto de todo mundo e não só de gente que é crente, não. Ele vai receber voto de gente que não é crente, de gente que tá ali vendo que ele tá pensando no bem da sociedade. Só que o grande problema é que virou um nicho, né? Você cria aquele nicho. Aí um vai governar para esse, outro governar para aquele, e a política ficou nichada e ninguém governa para ninguém. Pastor Jonas, o que está ocorrendo hoje, contemporâneo, mundo moderno hoje, em que ponto a igreja está errando nesse relacionamento de igreja e política? Estão se invertendo os papéis? Estão se ultrapassando os limites instituídos, conforme nós já vemos aqui, instituído por Deus? E mais, o seguinte, qual que é o risco? O risco de estar utilizando a Bíblia Sagrada como um instrumento político. Ótimo. Isso realmente é muito perigoso. Eu vejo muitos líderes usando, né? Líder que não se posiciona é covarde, está com algum problema. Peraí, líder se posiciona sim, mas em nome da verdade. Agora, líder não compra causa, não fica comprando causa de A ou B por questões que não são centrais à fé cristã, certo? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso do líder que não se posiciona depende muito do que você está querendo dizer com isso. Porque às vezes a pessoa está se posicionando simplesmente por uma coisa que vai beneficiar ela mesma, né? Aí, o maior erro que eu vejo as pessoas fazendo porque José, você viu? José não era pastor. José foi político, mas José não era pastor. José foi um servidor público. Foi um servidor público. José não era pastor. Daniel não era pastor. Foi um servidor público que ultrapassou 4 gestões. Justamente. Não era pastor. E não se corrompeu. E não foi mandado embora, vinha governo, voltava exclusivamente comissionado. Justamente. Não foi mandado embora. Sadraque, Mesaque e Abdenego não eram pastores. Servidores. Tá, então é isso, esse é o grande problema. Neemias não era pastor. Era servidores públicos. Então, as pessoas pegam esse texto para dizer que o pastor, enquanto o pastor presidente pode... Porque Daniel... Peraí, então deixa de ser pastor presidente. Vai fazer o que Daniel fez. Deixa de ser pastor presidente, vai fazer o que José fez. Deixa de ser pastor. É complicado. Por quê? Se posicionar é uma coisa. Daniel não só se posicionava, ele era cristão lá dentro. É isso que nós estamos falando que um político deve ser. Mas Daniel não dependia de um pastor para pôr ele lá. Ele dependia da sua vida com Deus e do seu comportamento. Da mesma forma, José dependeu de quem? De Deus. Ninguém. Então, assim, é isso que nós temos que entender uma coisa. O pastor se posiciona, sim, a respeito de valores. A respeito de valores, ele se posiciona. Mas o pastor não pode ficar comprando briguinha de A ou B, como se fosse a função do pastor. Não é isso. Então, o grande problema hoje é que o pastor, ele quer tanto ser o líder religioso, como ele também quer agregar e ficar trazendo. Ele quer mandar na consciência das pessoas. Não é isso. Quando o pastor é bem intencionado e ele entra nessa briga porque ele é bem intencionado, você até entende, embora ainda não devesse. O problema é quando não há boa intenção. Quando o interesse é meramente privado, aí se torna um problema. Então, o que nós temos que fazer? Temos que orientar a respeito de tudo. Sabe o que é o grande problema? É que eu vejo que às vezes a maioria das pessoas que falam, que tem esse discurso, que a gente tem que se posicionar, não se posiciona sobre um monte de coisa que está acontecendo.
Um monte de coisa errada. A igreja está deixando de exercer o seu papel apologético de ensino da palavra para se preocupar mais com esse interesse mercadológico da fé? Justamente, com certeza. Então, aí, perceba bem, se a igreja ensinar, a igreja pode falar sobre que a política deve falar sobre o que é política a partir do princípio cristão. Vamos ter um fórum de política aqui agora. Entendeu? Mas para falar sobre política a partir dos princípios cristãos, você não precisa trazer A ou B de tal partido ou de partido fulano, de ciclano. Não precisa disso. O que a gente faz? A gente fala sobre princípios e valores. Quando a igreja entende o que são princípios e valores, a igreja vai saber votar. A igreja vai saber escolher. A igreja vai saber. Só que o grande problema é que você não fala sobre princípios e valores. Porque aí a igreja vota porque foi direcionada, ordenada por um, mas ela não sabe fazer outras coisas. Quando você ensina sobre valores, a igreja não sabe só votar, a igreja sabe votar, a igreja sabe se comportar no trabalho, os cristãos sabem como agir em determinado lugar, eles sabem como viver em casa, eles sabem viver em toda a esfera da sociedade. Não é só sobre votar. O grande problema é que, às vezes, né, o interesse privado leva para um lado só. Tem um interesse político, interesse particular. A igreja, como organismo ali, ele deixa de ser cristocêntrica para ser glória para mim, louvado seja eu, né? E aí a gente acaba perdendo o propósito. Então, assim, eu entendo a boa intenção de muitos líderes no Brasil e fora do Brasil, né, que às vezes entram nisso aí. Não, mas o nosso povo é simples, então a gente precisa dar uma orientação. Mas o meu conselho a esses líderes, se é que eu posso fazer isso, seria, olha, tome cuidado, para que o seu papel seja o papel de ensinar a verdade e orientar dentro do que a Bíblia está propondo, ao invés de você se tornar um cabo eleitoral de alguém. Porque quando o líder religioso se torna um cabo eleitoral, ele está comprando e trazendo para a igreja um problema muito sério. Por quê? Porque ele está colocando a igreja dentro de uma briga política que às vezes não é saudável para a igreja. Se trata dessa forma aí com o líder religioso, o pastor. O pastor. Não que o fiel não possa exercer e estar dentro disso aí. O fiel, ele tem toda a liberdade para fazer isso. Desde que faça com os princípios cristãos, embasados na Bíblia. Sem trair os seus valores. O fiel pode entregar santinho, pode fazer isso, pode fazer. Claro, não tem problema nenhum. O fiel, ele vive em uma sociedade democrática de direito. Ele tem essa liberdade. Então, o que ele não pode fazer é trair os seus valores em nome de interesses econômicos ou quaisquer outros que sejam. Porque se ele faz isso, ele não está glorificando a Cristo. Então, a política faz parte da nossa vida. Nós não podemos nos abster disso. Então, aquele líder, como você bem mencionou, que acaba se isolando também das vivências políticas, ele também erra. Porque a política faz parte da vida dos indivíduos como um todo. E a igreja por isso. E a Bíblia nos trata que devemos participar, claro, sim, ativamente de todos esses pontos. Justamente. Então, o pastor, por isso que o líder, ele ensina sobre como o cristão deve viver, sobre como o cristão deve votar, como o cristão deve escolher, mas eu acho que ele não deve falar em quem o cristão deve votar. Porque aí ele já está comprando, certo, uma posição e se tornando mais cabo eleitoral do que, de fato, orientador espiritual e orientador de valores. Então, o pastor, ele faz o seu papel de ensinar a verdade, orientar a respeito de princípios de valores que vai nortear a vida desse cristão na esfera política e tudo mais. Isso é muito importante. Mas o pastor não pode ser um cabo eleitoral de A ou B, de fulano ou de ciclano. Agora, o cristão em si pode. Por quê? Porque o cristão em si, ele tem cristão que trabalha para um, tem cristão que trabalha para outro, tem cristão, isso é normal. Mas o cristão ali, ele não é o líder da igreja. Então, o líder da igreja tem uma atividade sublime. Uma atividade sublime. Ele está orientando o povo de Deus. Então, ele tem que tomar cuidado, porque a responsabilidade é muito grande. Percebe-se, nos últimos, eu acho que de uns 20 anos para cá, essa mistura mais acentuada. Por exemplo, nós tínhamos igrejas e templos, várias denominações que não se existe hoje, ou que se existe hoje, que estão se adentrando muito. Hoje, igrejas estão se parecendo com partidos políticos. E estão envolvendo, por exemplo, recebendo dinheiro público.
Então, assim, se o papel da igreja é combater o pecado, confrontar o pecado, confrontar todos que estão em desconformidade com a Bíblia, não gera ali um conflito de interesse no momento que aquela igreja, que aquela denominação recebe dinheiro público, de que forma ela vai confrontar isso? Pois é, e é perigoso, né? É perigoso porque você acaba incorrendo no perigo de cair em corrupção, ou pode ser um dinheiro que talvez de sua fonte foi desviado de propósitos outros, e aí você vai acabar, a igreja vai acabar se envolvendo em um caso de corrupção indireta, porque não era a intenção, o pastor, o líder, sei lá, a igreja que está recebendo, às vezes não sabe, mas quem está destinando a verba, às vezes fez alguma coisa ali que às vezes não é tão lícito.